Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Física 3, certo? Hoje vamos começar a parte de eletrostática do contexto da lei de Coulomb, né? Ou a lei de Coulomb da eletrostática, né? Certo? Bem, então vamos começar Física 3. Então vamos começar aqui. Lei de Coulomb da eletrostática. Ou seja, aqui temos o seguinte, pessoal. Nesse caso aqui, lembre-se que a eletrostática sempre está relacionada com cargas que estão o quê? Paradas, né? Cuja velocidade delas é zero. Então, só relembrando aqui, então no caso aqui, eletrostática, está falando de cargas elétricas, né? Cujo vetor velocidade é zero, né? São cargas em repouso. Ok? Bem, e aí dentro desse contexto, a gente define, né, o que a gente chama de força elétrica para o caso eletrostático, também conhecido como a lei de Coulomb. Então aqui vamos colocar o seguinte, né? Força eletrostática, né, ou elétrica, a força elétrica, pessoal, ela vai ser o quê? Proporcional ao quê? Às cargas, né? Então temos aqui a força elétrica, vamos colocar aqui a definição de força elétrica. Ela vai ser o quê? Uma carga. Vai ser 1 sobre 4π ε0, que multiplica com a carga Q1, vezes a carga Q2. Isso aqui divididos por um R ao quadrado, fez o vetor unitário R que une as duas cargas, certo? Bem, pessoal, isso aqui seria a definição básica, né, do que a gente viu passado, né? Só que dentro do contexto da parte escalar, né? Aqui seria, digamos assim, do ponto de vista vetorial. Mas antes de a gente falar propriamente dita da força elétrica, temos que ver aqui como é que se dá a interação entre essas duas cargas, né? Lembre-se, então vamos fazer uma rápida revisão aqui, ó. Vou colocar aqui do lado aqui, ó, uma revisão. Lembre-se que se eu tenho dois tipos de interação eletrostática, né? Ou força elétrica, eu posso ter uma atração entre as cargas, ou posso ter uma repulsão entre as cargas. Essa atração e repulsão vão se dar através do quê? Através da natureza das cargas, né? Se eu tenho cargas de mesmo sinal, sinais igual ou sinal igual, eu tenho o quê? Atração, perdão, repulsão. Então aqui é sinais diferentes. Sinais diferentes, repulsão. Perdão, sinais diferentes, atração. Sinais iguais, repulsão. Ok? Então, isso quer dizer o quê? Que uma carga positiva é uma carga positiva, ela vai fazer o quê? Ela vai exercer uma repulsão sobre uma outra carga positiva. Uma carga Q1 e uma carga Q2. Então, aqui eu vou ter a força que F2, a força de F2, né? Vamos apagar aqui.
eu vou ter o vetor F2. E aqui eu vou ter o vetor F1, certo? Então, eu tenho essas duas forças atuando aqui nas cargas, né? E se a carga for de sinais diferentes, vamos supor que eu tenho uma outra carga negativa, Q1, e uma outra carga agora positiva, a carga Q2. Então, como é que vai ser? As forças, né? Bom, opa, voltando aqui. Aqui eu vou ter uma força de atração, a força F2 atuando na carga 1, certo? E aqui eu vou ter uma força F1 sobre a carga Q2, ok? Então aqui é só uma revisão rápida dos processos de interação entre cargas que têm sinais iguais ou sinais diferentes. Então, lembrando, se eu tenho sinais diferentes, eu tenho atração. Se eu tenho sinais iguais, eu tenho repulsão, ok? Então, isso aqui foi só uma revisão. Vamos apagar isso aqui. Tentar fazer esses vídeos curtos, pessoal. Porque, como vocês podem ver, o layout aqui mudou, né? Eu não estou mais utilizando o whiteboard que era do Microsoft, porque ele não está, digamos assim, na configuração correta que era antes. Então, eu estou improvisando aqui. Vocês podem ver que está um pouco diferente, mas com o tempo eu vou me acostumando aqui com essa nova plataforma aqui, com esse novo software que é o PowerPoint que eu estou utilizando. Bem, então temos aqui a força elétrica. Então vamos supor que agora eu tenha... Como que a gente faz para aplicar isso, né? Primeiramente, a gente tem que ver o tipo de distribuição de cargas, né? Essa distribuição aqui é uma distribuição que a gente chama de distribuição discreta de cargas, né? Uma distribuição discreta, você tem cargas pontuais. Você tem cargas pontuais. E nesse contexto, é como se eu tivesse o quê? Eu tenho o quê? Uma carga Q, independente, vamos supor que seja positiva. E aqui eu tenho uma carga Q. E vamos supor que seja positiva também, certo? Duas cargas positivas. Então, se eu quero saber qual é a força que a carga Q maiúscula, né, o Qzão, atua no Qzinho, então eu venho aqui e expresso essa carga, né? Vou colocar aqui, ó, vetor força Qzão, ou seja, é a força que a carga Qzão exerce na carga Qzinho. Então, isso aqui é uma distribuição discreta, eu tenho, ou no caso que eu tenho cargas pontuais. Se eu tivesse um outro tipo de carga, vamos supor, aqui fosse um Q1, aí eu tivesse outra carga positiva Q2, uma outra carga positiva Q3, certo? Todas elas positivas, né? Positiva, positiva e positiva. Aí eu teria que fazer um vetor força, não só mais da carga Q1, mas da carga Q maiúsculo 2, Q maiúsculo 3, certo? Depois a gente vai ver que a parte da eletrostática, né, ela tem duas leis fundamentais, que é a lei de Coulomb e depois o princípio da superposição, que a gente vai ver isso posteriormente, na próxima videoaula. Certo? Então aqui temos cargas pontuais. Aí eu posso dizer que todo esse sistema aqui de cargas maiúsculas, né, esses Qs maiúsculos,
Qual é esse novo objeto aqui que a gente vai dizer S? A carga total que está associado a esse objeto aqui, eu posso dizer que a carga total, Q maiúsculo, é o somatório de 1 até N, certo? De que? Da carga QI. Nesse caso, N aqui é 3, né? 1, 2, 3 cargas. Então, isso seria a soma de Q1, Q2 e Q3. Simples assim, certo? Agora, numa distribuição, eu tenho um outro tipo de distribuição de carga, que é uma distribuição contínua. Distribuição contínua de carga. Nesse caso, aí, a gente está falando aqui de 3 tipos de distribuição específicas, certo? Uma que a gente vai chamar de linear, outra que a gente vai chamar de superficial, certo? E uma terceira que a gente vai chamar de volumétrica. Então, temos essas 3 distribuições de carga. A discreta, né, que são cargas pontuais, e dentro da distribuição contínua a gente tem 3 tipos de distribuição: a linear, a superficial e a volumétrica. Ok? Muito bem. Então, dentro desses 3 contextos, como que seria, dentro dessas 3 tipos de distribuição contínua, a gente tem o quê? A gente tem o seguinte, ó. No caso da linear, como é que fica aqui no caso da linear? Eu tenho que toda a minha carga, ela vai estar distribuída, né? Que ela vai estar distribuída em uma única dimensão, no comprimento, por exemplo, né? Então, ela está distribuída em uma única dimensão, um D. A carga superficial, né, ou a distribuição contínua do tipo superficial, eu tenho o quê? Que a carga está totalmente distribuída, o quê? Numa região bidimensional, ou numa superfície. Então, 2D. Então, aqui a gente pode dizer que é uma espécie de comprimento, entre aspas, né? Aqui a gente pode dizer que é uma superfície. E aqui a volumétrica é o quê? É no espaço 3D, uma carga distribuída no espaço 3D. E aí você tem o quê? Um volume, né? Então, o próprio nome já da distribuição já diz como que ela vai ser distribuída, né? Como que ela vai estar associada, ok? Então, vamos aqui dar continuidade aqui, apagando aqui, né? Vamos ver como é que fica agora para o caso em que eu tenho como expressar a minha carga numa distribuição linear. Apagando aqui, apagando aqui. Pessoal, esse vídeo aqui é um vídeo teste, tá? Eu vou tentar dominar ainda o PowerPoint. Passei muito tempo usando o whiteboard, por isso que eu tô ainda um pouco meu noob, né? Nessa parte aqui. Então, apagando aqui. Ainda não apagou tudo. Vamos lá. Ah, tem aqui a opção apagar toda a tinta do slide, né? Então, bom saber. Então, pessoal, vamos lá, né? Então, agora, como é que eu faço numa distribuição contínua? Tá lembrando que agora a gente está na distribuição contínua de carga, no contexto linear. Então, no contexto linear, a gente tem o quê? Por exemplo, um fio. Um fio de tamanho L.
Então, a gente simplesmente diz, olha, eu vou definir uma densidade linear, que a gente vai chamar de lambda, certo? E essa densidade linear, ela vai ser o que? A carga total, tá no fio, dividido pelo tamanho do fio, certo? Isso seria do ponto de vista macroscópico, certo? Se a gente está falando de um fio que a gente corta ele em pequenos pedaços, tão pequenos quanto eu queira, ou seja, tão pequenos pedacinhos de fio, né? Esses pequenos pedacinhos de fio vão fazer aqui um fio aqui, ó. Então eu tenho um pequeno pedaço aqui de fio, certo? Aqui é o tamanho L. Aqui eu vou ter um dl. E esse dl, associado a esse dl, eu vou ter uma carga infinitesimal também associada a essa pequena quantidade de fio, né? Esse pequeno tamanho de fio, esse pequeno comprimento do fio. Então eu posso dizer o seguinte, que para esse pequeno, digamos assim, quantidade de carga, né? Ou essa pequena carga infinitesimal daqui, ela vai ser exatamente igual que a minha densidade linear de carga, que vai ser toda a carga total que está associado com esse fio dividido pelo tamanho dele. Só que esse camarada aqui, a gente já tem, digamos assim, o conhecimento prévio, entre aspas, né? Multiplicado pelo quê? Pelo pequeno deslocamento ou pequeno tamanho do fio, certo? Esse pedacinho infinitesimal do fio. Então, esse aqui seria o quê? Como que eu tenho uma carga diferenciada, né? Ou uma carga infinitesimal, dada pela densidade linear de carga, vezes o quê? Esse elemento infinitesimal do comprimento do fio. Podemos dizer, então, assim, que a densidade linear também ela pode ser expressa como sendo o quê? Um dq divididos por dl, certo? Ok? Agora, se a gente for para a densidade superficial, uma densidade superficial, a gente vai fazer o quê? A gente pega uma área infinitesimal, né? E a gente pega uma área grande, uma superfície, uma placa. E aí, nessa placa, a gente pega um pedacinho bem pequeno aqui de área. Então, agora a gente vai definir uma coisa chamada densidade superficial do que? De carga, que a gente vai chamar de sigma. Essa densidade superficial, de forma macroscópica, ela é definida da seguinte forma. Eu tenho um sigma que vai ser o quê? A carga total associada àquela superfície, divididos pela área, que a gente vai chamar de A. Ok? Só que agora nós vamos atentar a essa pequena área aqui, né? Vamos supor que isso aqui seja uma área infinitesimal, essa pequena áreazinha infinitesimal dentro dessa placa aqui. Então, como é que a gente expressa isso? É o mesmo raciocínio que a gente fez. Essa pequena área aqui, ela vai fornecer o quê? Uma pequena carga infinitesimal associada com essa área, né? Então, eu vou ter um dq que vai ser dado pelo quê? Pelo produto da distribuição superficial de carga, certo? Que é o sigma, vezes quem? Vezes o dA, que é o meu elemento de área, certo? Ok? Então, aqui temos essa relação, e aí a gente pode dizer o seguinte, que o sigma ele pode ser definido também como sendo o quê? A variação da carga, né, em relação à área. Ok? E eu tenho uma variação positiva de carga em relação à área, isso quer dizer que a minha densidade de superfície é positiva, né? Se eu tenho uma variação negativa, isso quer dizer o quê? Que a minha distribuição de superfície é negativa, certo?
ok? Então, temos aqui essas duas distribuições de carga. A de densidade linear e a densidade superficial. E, por fim, tem a volumétrica, né? Nesse caso, a volumétrica, como é que seria? Por analogia, a gente tem aqui agora um cubo, né? E aí a gente pega um elemento desse cubo, e nesse elemento infinitesimal desse cubo, a gente diz o seguinte, olha, a gente vai definir uma coisa chamada densidade volumétrica de carga, que vai ser dada por ρ, tal que o ρ é definido como sendo quem? A carga total associada a esse volume dividido pelo próprio volume dele. Do ponto de vista infinitesimal, o que a gente diz? A gente diz, olha, eu tenho um dq, esse aqui maiúsculo, ele vai ser dado por ρ, que multiplica quem? dv, certo? E, consequentemente, a gente pode afirmar que a densidade volumétrica de carga é um dq dv, certo? Então é isso, pessoal. Temos essas três distribuições de carga, do ponto de vista contínuo, do meio contínuo. Então, temos a linear, a superficial e a volumétrica. E cada uma delas vai estar associada com um tipo de densidade. Densidade linear de carga, que é o lambda, né? Então, aqui, ó, densidade linear de carga. Tem aqui a densidade linear de carga. Depois temos a densidade superficial de carga, que é o ρ. E, por fim, temos a densidade volumétrica de carga, que é o ρ. Opa, o último, o anterior, não é o ρ, é sigma, tá? Então, temos esses três tipos de densidade: a densidade linear, a densidade superficial e a densidade volumétrica. Aqui eu esqueci de colocar o dE, né? Densidade superficial, ficou tudo emendado, mas tá ligado aí que é densidade. Repito e digo, pessoal, eu estou aqui ainda me adaptando aqui ao PowerPoint, certo? Então, se esteticamente ainda não estiver muito legal, eu vou pedir aí um desconto aí, porque eu vou praticando aos poucos aqui, aí a gente vai melhorando aqui a qualidade aqui da escrita e da estética aqui da apresentação, certo? Ok? Bem, então já falamos desses três tipos de densidade: a linear, a superficial e a volumétrica. E aí agora vamos colocar na prática, né? Colocar na prática a lei de Coulomb, né? Vamos colocar na prática. Então vamos apagar isso aqui. Apagar toda a tinta do slide. Vamos fazer isso. Ótimo. Melhor do que aí a gente economiza tempo. Então vamos colocar aqui o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar um exemplo. Primeiro, o exemplo 1. O exemplo 1 é o seguinte. Eu tenho uma carga Q maiúscula, sinal positivo, né? Uma outra carga Q maiúscula. As duas estão ligadas entre si por uma distância 2L, certo? No ponto central, aqui eu tenho uma outra carga que a gente vai colocar um Q minúsculo. Todas as três cargas são positivas. Essa distância aqui e essa distância aqui é um R, aqui é um R e aqui é um D, certo? Então, características do problema, né? Eu tenho carga Q, as cargas Q, né, são positivas e Q minúsculo também é positivo, certo? Bem, a pergunta o problema se resume no seguinte: qual é a força
resultante de natureza eletrostática, né? Qual é a força resultante? Eletrostática, né? Em Q, minúsculo, o Qzinho. Aí, como que a gente responde essa pergunta, né? Como é que a gente resolve esse problema? Primeira coisa, a gente tem que lembrar lá da física 1, e fazer o diagrama de forças sobre a carga minúscula, né? Então, vamos colocar aqui o Q minúsculo. E aí vamos ver, só aqui lembrando que aqui é um ângulo θ, né? E aqui também é um ângulo θ. Então, aqui, quem são as forças que vão atuar no Q minúsculo? Vai ser uma força, a gente vai chamar de F1, né? Vamos colocar aqui a carga 1 e a carga 2, certo? As cargas são iguais, elas têm o mesmo módulo, ok? Então vai ficar um F1 aqui, e aqui eu vou ter um F2. Então tenho duas cargas. Aí o que a gente faz? Vamos traçar aqui o nosso eixo vertical e nosso eixo horizontal, ok? Então, por semelhança de triângulos, né? Por geometria, a gente sabe o quê? Que esses dois ângulos são respectivamente iguais a esses aqui, né? Os ângulos são iguais aqui porque a gente está falando de semelhança de triângulos aqui, ok? Então, esses ângulos são iguais. E aí a gente decompõe essas forças F1 e F2 nas coordenadas y e x. Então, na coordenada x, ou no eixo x, o que vai acontecer? Eu vou ter uma força F1, né? Eu vou ter um F1 que multiplica quem? Um cosseno de θ, né? E aí eu vou ter o quê? Vezes unitário i, né? Porque a gente está falando coordenada x. Unitário i mais quem? Mais o quê? Um F2 cosseno de θ unitário i. Só que essa carga ela não vai se mexer, ela não vai se deslocar no eixo x, né? Reparem que aqui tem uma simetria no problema. E também o fato das cargas serem iguais, né? Estou falando que as cargas Q1 e Q2, né? Elas são positivas e possuem o mesmo módulo. Q1 é igual a Q2, certo? Se eu estou afirmando isso é uma afirmação do problema. Então, a soma aqui desses dois vetores, né, vai ser igual a zero. Então, a gente conclui o quê? Que F1 cosseno de θ mais F2 cosseno de θ é igual a zero. Então, consequentemente, aqui você corta o cosseno, não faz sentido você ter um cosseno aqui. E aí você, F1x, tá? Vamos lembrando que aqui é a componente x das duas forças. Então, a gente chega à conclusão de que F1x é igual a menos F2x, ou F2x é igual a menos F1x, certo? Que é exatamente a condição que diz, né, que as forças elas se cancelam, né? As componentes horizontais das forças eletrostáticas, das forças elétricas, devido à carga Q1 e à carga Q2, elas se cancelam horizontalmente, né, em relação ao ponto de aplicação que é na carga Q minúscula, certo? Já no eixo Y, a coisa é bem diferente. O que vai acontecer? Quando a gente for fazer a projeção desses dois vetores aqui, em relação à coordenada Y,
a gente vai ter o seguinte, ó, a gente já vai ter aqui a presença de uma força resultante que não é mais zero, certo? E essa força resultante em Y, ela vai ser dada o quê? Por um F1Y unitário J, né? Não é unitário I. Lembrando que esses vetores com chapéuzinho em cima, né? Usar uma linguagem mais simplória, é o que? Isso aqui é o vetor unitário na direção Y, certo? Mais um F2Y unitário J também, ok? Bem, aí como é que fica essa questão? A questão é assim, quem é o F1Y, quem é o F2Y, certo? Então vamos calcular aqui, ó, o F1Y, ele é de natureza eletrostática, é a única força que está atuando aqui. Ah, mas e a força piso? Em momento nenhum eu falei das massas das cargas, certo? Esse problema aqui a gente não está analisando dentro do contexto de uma interação gravitacional, sob a influência de um campo gravitacional. Simplesmente a única interação que está acontecendo aqui é a interação eletrostática. Então, meu F1Y pode ser escrito como sendo o quê? A força elétrica, que é a carga Q1 que exerce na carga Q2, então vai ser 1 sobre 4 π ε0. Depois eu vou explicar para vocês o que é esse ε0, certo? Que aí te multiplica quem? Um Q, Qzão, Q1, né? E multiplica quem? Aí aqui a gente divide aqui por R ao quadrado, né? Vezes o seno do ângulo θ. E de forma similar, você vai ter um F2Y, que vai ser a mesma coisa, 1 sobre 4 π ε0, que E2 sobre R ao quadrado, seno de θ, ok? Mas lembre-se, quem é o seno de θ e quem é o R2? É importante a gente colocar aqui, ó. O seno de θ é o cateto oposto sobre a hipotenusa, né? Então, essa distância aqui é o cateto adjacente, certo? Aqui temos o D e aqui temos o R, que é a hipotenusa. Então, o seno de θ é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, é D sobre R. E lembre-se que o R é quem? O R aqui, ele é o quê? Vamos colocar aqui o seguinte, ó. Tem um R ao quadrado, é a relação de Pitágoras, né? Então, vai ser L ao quadrado mais D ao quadrado. E R é o que? É isso aqui, elevado ao meio, certo? Ou a raiz quadrada, ok? Simplesmente eu tirei a raiz quadrada daqui de cima, isolando o R, certo? Agora vamos substituir o seno de θ tanto na relação do F1y quanto o F2y. Então, no F1y, o que vai acontecer? Agora a gente apaga aqui, né? Apaga aqui e substitui nos dois, né? Ao fazer isso, o que vai acontecer? Vai aparecer um D sobre R e aqui um D sobre R. Repare que vai ter um R ao quadrado que multiplica um R ao quadrado, certo? A mesma coisa aqui, então vai aparecer um fator R ao cubo, ok? Então, ao aparecer esse fator R ao cubo, o que é o R ao cubo? É esse camarada aqui, né? É esse camarada aqui multiplicado com esse camarada aqui. Então, lá na aula da tia Teteia, de matemática, vocês viram lá no o que? Era só o que? Soma as bases perdão, conserva a base e somos expoentes, né? Então, você vai ter o fator 1 meio mais 1. Isso vai dar 3 meios. Então, como é que vai ficar as forças aqui? Então, a força F1y é 1 sobre 4 π ε0, certo?
que Q1 sobre R ao 3 meios, né? R ao cubo, né? Perdão, corrigindo aqui. A gente já sabe que vai ficar 3 meios, né? R ao cubo. Então, aqui vai ficar, na verdade, isso aqui, ó. Vai ficar L ao quadrado mais D ao quadrado elevado a 3 meios que multiplica D, né? E a força é F2Y, mesma coisa. Só que a diferença é que aqui vai ser um Q2. Um 4πε0 e Q2D. Tudo isso aqui divididos por... Acabou o espaço, né? Vamos apagar aqui e colocar aqui do lado. Então, temos que a força F2Y é 1 sobre 4πε0 e Q2 L ao quadrado D ao quadrado elevado a 3 meios, isso aqui vezes o D também, né? Certo? Então, repare que a mesma força, tanto nesse caso aqui, a mesma força no sentido da estrutura, né? A diferença é que tem uma carga Q1 e Q2, mas no problema aqui, a gente está impondo que as duas cargas tenham o mesmo módulo, certo? Então, esse resultado aqui que a gente está procurando, esse aqui é o resultado, a gente vai fazer a soma dessas duas forças, certo? Como Q1 é igual a Q2, ao fazer essa soma, como é que vai ficar a resposta? Então, eu vou apagar aqui em cima. Como as duas são iguais, isso aqui a gente está perdendo um tempo aqui, depois vocês adiantam no vídeo, tá, pessoal? Então, a força resultante elétrica total, que vai ser a própria, do ponto de vista vertical, sobre a carga Q, zinho, minúsculo, a gente soma essas duas cargas. Como é que elas têm as cargas são iguais e têm sinais iguais, o que vai acontecer? Esse termo aqui vai ser exatamente igual a esse outro, né? Quando Q1 for igual a Q2, que é igual a Q. Né? Então, qual é a imposição aqui que eu vou colocar agora, né? O problema. Q1 igual a Q2 igual a um Q maiúsculo, certo? Então, ao fazer isso, como é que vai ficar a força F? A força F vai ficar assim, ó. Eu vou ter um 2 sobre 4πε0. Esse fator 2 é porque eu estou somando essas duas cargas, elas vão ser iguais, são dois fatores iguais. Aí eu vou ter um Q minúsculo, Q maiúsculo, sobre L ao quadrado, D ao quadrado elevado a 3 meios, vezes a distância D, certo? Repara que isso aqui a gente está falando de módulo, né? Ou da componente. Porque vai ser a mesma coisa, né? Ok? Se eu pego isso aqui, elevo ao quadrado, e depois tiro a raiz quadrada, é a mesma coisa. Então, módulo e a intensidade é a mesma, ok? O vetor é diferente. Como se as duas cargas fossem diferentes, aí no caso você teria que somar o F1y com o F2y e multiplicar depois pelo unitário J, né? Ok? Então essa aqui seria a força, né? A intensidade da força elétrica que atua na carga Q.
Acabou? Não, a gente pode cortar esse 2 aqui com esse 4. E aí fica 1 sobre 2π, ε0. Então, se tem essa forma, ou força, né? A força eletrostática, vamos colocar a força E, ou a força elétrica, ela é Qzão, D sobre 2πε0 vezes L ao quadrado mais D ao quadrado elevado a 3/2. Também tem essa forma da gente escrever aqui, certo? É igual ao anterior. A diferença é que aqui eu fiz a subtração, né? A subtração não, a divisão entre 2 com 4. Ok? Certo, pessoal? Então é isso. Ok? Então, terminamos aqui. Nosso vídeo ficou bem grande, né? Não era esse tempo todo que eu queria que ficasse, porque eu estou me adaptando ainda aqui ao PowerPoint, né? Ainda estou pensando se eu vou continuar com ele ou não. E esses vídeos estão um pouco demorados, pessoal. Era para ter sido um pouquinho mais rápido, mas o tempo está ficando meio curto, então espero a compreensão de todos. Um abraço e até o próximo vídeo. Aí no próximo vídeo, na próxima videoaula, a gente volta aqui para fazer uma análise desse resultado aqui. E aí a gente já vai para um caso onde tem uma distribuição contínua de cargas. Lembrando que isso aqui é um exemplo de distribuição discreta, certo? Então, um abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!